Bom dia, meus amados irmãos, amigos, família, que prazer estar com vocês nessa manhã tão gloriosa. Deus nos permitiu ressuscitar. Sejam abençoados nesse dia, querido. Eu e você amanhecemos vivos. Isso é razão suficiente para a gente adorar a Deus. Então vamos orar? Esse é o Devocional do Coração de Deus, dos pastores Fábio e Jaqueline Castanheda, traduzido ao português. Oremos. Pai amado, eu te agradeço pela oportunidade de poder abrir os meus olhos, de poder desfrutar dessa misericórdia que nós não nos cansamos de repetir, porque é por essa misericórdia que nós estamos de pé. Obrigado por cada pessoa que escutam esses devocionais. Nós te agradecemos porque a tua palavra segue se estendendo pelo mundo inteiro. Nós oramos, Senhor, e clamamos, Paizinho querido, para que essa mensagem alcance diferentes idiomas, diferentes culturas, Senhor. Oramos para que essa palavra também possa ser traduzida em diferentes dialetos. Nós cremos em nome de Jesus e nós clamamos para que o Senhor possa enviar e levantar homens e mulheres para servirem e semearem nesse propósito. Em nome de Jesus nós te agradecemos, crendo para a glória do teu nome, Senhor. A sua palavra será cada vez mais expandida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 17, do verso 7 até o verso 10. Vejam o que aqui diz a palavra do Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegue o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Ora, enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, examino a mente, provo o coração para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras. Aleluia! Essa é uma palavra tão reveladora, sabe? Pela maneira, queridos, é tremendo a maneira como Deus colocou em nosso coração para que essa palavra fosse transmitida. Eu estava falando com a minha esposa e dizendo, amor, eu tenho que fazer o devocional, já está tarde. Nós estávamos estudando a palavra também. E o Espírito Santo me inquietou quando a minha esposa disse, sim, agora mesmo nós temos que fazer. Eu vou orar, pedir ao Senhor que nos dê uma palavra. E imediatamente o Espírito Santo trouxe ao meu coração essa passagem de Jeremias capítulo 17. Só que eu não estava pensando nessa passagem, não estava pensando, meditando, não estava meditando nesse livro, nesse capítulo. Mas eu senti realmente como a voz de Deus me impulsionando a falar a respeito disso. E quando eu li, foi como se um véu tivesse, desenrolado sobre a minha mente. Eu sei que você já deve ter escutado esses versículos, talvez até muitas vezes já tenha escutado alguma pregação a respeito deles, mas também eu sei que tem milhares de pessoas que nunca tiveram o privilégio de ler e de escutar essa palavra. Pois bem, o profeta Jeremias, querido, ele começa nos dizendo algo muito fantástico, muito extraordinário, porque se nós olharmos para o contexto, o que acontece ali? O povo de Deus, havia pecado, estava como quem diz, o pecado estava grudado no coração deles. E nós, muitas vezes, é verdade, nós endurecemos os nossos corações e nos tornamos tantas vezes carrancudos, duros, que mesmo vendo as circunstâncias, mesmo vendo as consequências, nós muitas vezes seguimos empenhados em fazer a coisa à nossa maneira, do nosso jeito, mesmo vendo, que as coisas estão nos fazendo perder, estão nos levando por caminhos de ruína. Ainda assim, nós muitas vezes somos caprichosos e Deus nos envia mensagens de advertências. Advertências essas que vêm por meio de conselhos, às vezes de um amigo, da esposa, que diz, meu amor, não é por aí, não vamos agir assim, muitas vezes por meio do devocional, por meio de uma palavra.
Deus faz, querido, com que a mensagem chegue até você de uma forma ou de outra. Se você ler todo o contexto do capítulo 17 do livro de Jeremias, você vai descobrir que as pessoas haviam começado a confiar muito mais nos homens, a confiar mais nas possibilidades humanas e a confiar mais no seu coração do que em Deus. E o profeta Jeremias, amados, no capítulo 17, ele diz isso. Escute bem. Por meio do que Deus lhe envia a repartir com o povo, ele diz: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Queridos, o Senhor, por meio dessa declaração, ele está falando diretamente ao nosso coração. Ele está dizendo: não confie tanto em você mesmo. Não confie tanto em seu coração. Em crer que você domina todas as coisas, inclusive as suas debilidades. Sabe por quê? Porque algumas pessoas, quando estão metidas no pecado, elas têm mania de dizer: eu sei até onde eu posso ir. Eu sei me controlar. Eu me conheço. Eu sei o que eu estou fazendo. Isso eu domino. E eu quero, meu querido, te mostrar por meio da palavra que isso é uma mentira. É mentira que nós podemos dominar as coisas que nos impulsionam, sabe? É mentira que podemos nos controlar e dominar aquilo que fazemos que muitas vezes não glorificam a Deus. Isso é mentira. Então, por meio do profeta, Deus, ele quer nos revelar que o fato que gera êxito em nossas vidas, o fator que nos impulsiona e que nos leva a ser pessoas de êxito, é confiar plenamente em Deus. É confiar em Deus e não no homem. Não é em nossas possibilidades e nem mesmo em nosso próprio coração. E Deus, querido, nos dá uma promessa àqueles que decidem pensar dessa maneira e agir confiando no Senhor. A palavra diz: bendito é o homem que confia no Senhor. Porque os céus, querido, já o abençoou. Quando você determina dizer: eu confio em Deus. Não importa o que eu estou enfrentando. Não importa o que eu estou passando. Eu vou confiar em sua palavra. Eu confio em suas promessas. Eu confio no Deus que falou comigo. Eu confio na maneira como Deus fala comigo por meio das pessoas que Ele coloca na minha vida para me corrigir. Agora veja a garantia que Deus nos dá. Só em começar a confiar nele, você já é bendito. Você já é abençoado. Veja com que firmeza ele nos garante essa confiança. O versículo 8 diz que o que confia no Senhor, aquele que confia no Senhor será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Você sabe do que isso fala? Isso fala de estabilidade, fala de firmeza. Estabilidade emocional e física. A Bíblia diz que quando você começa a confiar em Deus, você será como uma árvore. Agora, uma pergunta: você sabe o que é uma árvore plantada junto a uma corrente de água? A corrente de água vai golpeando constantemente a árvore. E se essa árvore não estiver firme, se ela não tiver raízes profundas, eu quero que você saiba de uma coisa. Você esteja seguro que de tantos golpes que a água começa a dar, com a correnteza passando dia e noite, essa árvore vai cair. E se ela não cair, ela vai ter as raízes debilitadas. Ou até mesmo ela não vai poder mais sustentar os seus frutos. Agora vocês vejam a garantia que Deus nos dá quando nós confiamos nele. Apesar das circunstâncias que enfrentamos, Deus nos diz que ainda que venham adversidades, Ele diz que você terá raízes profundas e você se manterá firme. E o versículo segue dizendo que você será, aleluia, uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor. Sabe por quê? Porque as suas folhas estarão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca e nem deixa de dar o seu fruto. Aleluia! Deus é lindo, queridos.
Amados, nós por natureza, sabe, o calor, ele seca as folhas, ele faz com que elas mudem de cor. Só que o versículo não está falando de um verde natural. O versículo nos fala de um caráter firme, uma determinação forte que eu e você temos quando confiamos em Deus. E o texto diz que quando chegue o calor. E o que é que o calor produz? Você sabe me dizer? O calor traz fatiga, cansaço. Isso fala de prova, de adversidade, de momentos difíceis, de momentos que quer secar a sua vida, tirar a fonte de água espiritual que você tem, até o ponto de fazer com que você morra. Porém, Deus te dá uma garantia. Ele te dá a garantia de que as tuas raízes estarão tão firmes, que quando o calor venha, as suas folhas estarão tão verdes, que será como se fosse primavera. As folhas estarão viçosas. O versículo também diz que você não sofre de ansiedade durante o ano da seca e nem deixa de dar frutos. Aleluia. Querido, eu queria que você percebesse uma coisa. Deus é muito transparente. Ele não nos engana em momento nenhum. Ele fala do ano da seca, sabe por quê? Porque haverão momentos difíceis que irá querer acabar com a vida da árvore. E não será só a ameaça das correntes das águas, não serão somente a ameaça do calor, mas também o ano da seca. Tempos de sequidão, sabe? Com o propósito de te desmotivar, de desanimar, até que você perca o fruto. Agora eu quero que você veja que o texto diz que se você confiar no Senhor, se você confiar no Senhor, você não deixará de dar frutos. Aleluia! Para mim, o que Deus fala aqui é de uma vida de vitória permanente, porque mesmo no ano da seca, eu não estarei ansioso e nem tampouco deixarei de dar frutos. O verso 9 diz o seguinte, ora, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Meu irmão, se nós decidirmos estabelecer as nossas vidas baseadas no versículo 7 e 8, o coração não poderá nos enganar. O nosso coração não prevalecerá com mensagens que nos distraem, mas a nossa vida vai permanecer firme e nós receberemos as bênçãos do Senhor constantemente. Porque ninguém conhece o seu próprio coração. Ninguém conhece o seu próprio coração além do Senhor. O verso 10 diz, eu, o Senhor, examino a mente, provo o coração para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras. Tudo o que fazemos tem consequências para bem ou para mal. Meu irmão, preste atenção, porque a semeadura é uma opção, mas a colheita não. Nós vamos colher tudo aquilo que plantamos, gostemos ou não. Nós colheremos aquilo que semeamos, seja bom ou ruim. Por isso, queridos, baseie a sua vida em ser como essa árvore, porque bendito é o homem que confia no Senhor. Pai, eu te agradeço por tua palavra, em nome de Jesus. Amados, se cuidem muito, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.